E temos aí o nosso palestrante chegando, Dr. Aldo Zonzini, que vem ministrar a aula inaugural. Temos esse convite, entendendo que seria importante, né, que nossa aula inaugural a gente tivesse uma pessoa que pudesse debater com vocês um assunto de interesse dos alunos da Faculdade de Terceira Idade. O professor Aldo Zonzini é advogado, formado aqui pela Univap, a turma de 73, é professor aqui em Direito Civil 1 e 2. Então, tem muitos alunos e tem ministrado o seu curso durante já há 18 anos, que é professor aqui na Univap. Além disso, ele tem, né, a sua militância na profissão, no escritório de advocacia, e ele se dedica à área do direito civil. Então, fizemos esse convite, fomos aí prontamente atendidos, e ele vai nos falar alguma coisa sobre, né, além do que nós contamos do Dr. Aldo Zonzini, professor Aldo Zonzini, ele também vai nos contar alguma coisa a mais da sua formação e o que ele achar importante acrescentar, e sobre o assunto que nós vamos, né, ter a oportunidade de ver debatido, é introdução ao direito e uma pequena história do direito codificado, dos códigos, né, como se construíram. Então, bem, com a palavra, professor Aldo. Com imensa satisfação que eu recebi o convite da coordenadora, professora Beth Liberato, e por ter essa oportunidade de poder me comunicar com vocês, quase todos meus contemporâneos. E eu queria, antes de iniciar uma palestra, uma pequena conversa, dizer a vocês que eu iniciei a minha vida profissional já maduro, já com meus 40 anos, casado, pai de 4 filhos, morando a 120 quilômetros de São José dos Campos, viajando diuturnamente, muitas vezes à noite, pela antiga estrada Tamoios, que muitos de vocês conheceram, e muitas vezes não conseguia nem chegar em casa, e minha mulher, minha companheira, de 40 anos, mal sabia o que havia acontecido. Então, também ela soube suportar com bastante entusiasmo e muita coragem toda a fase difícil que nós passamos. Mas é bom que se diga que nada fácil tem valor nesta vida. Tudo que pode ser valorado deve ser conquistado. E assim foi. Graças a Deus, hoje eu me sinto realizado. Fui aluno desta escola e, como hoje sou professor, como disse a professora Beth, há 18 anos, e pelo menos 70% dos advogados que hoje militam nesta cidade ou nesta região foram meus alunos. E é com satisfação maior ainda que entre eles eu posso contar aqueles que são juízes, são promotores, são procuradores, delegados de polícia e advogados, por que não? Muitos são advogados apenas porque gostam da profissão, por serem profissionais liberais. E nada neste mundo dá tanta liberdade quanto a profissão liberal, de você poder fazer aquilo que você gosta, sem ter que dar satisfação a ninguém, a não ser a si próprio, aos seus clientes e às suas responsabilidades. Então, nós nos tornamos advogados já maduros e militamos, graças a Deus, em São José dos Campos, uma cidade que nós adotamos de coração, que acho será a nossa última morada. E hoje, como dia do advogado, o famoso dia do pendura,
nada seria mais apropriado do que nós falarmos em direito, traçarmos aí uma breve relação de direito e contarmos a vocês uma pequena história do direito codificado. Então, descontraídamente, nós poderíamos dizer, o que é direito? Direito é direito, uai, diriam os mineiros. Mas direito, na verdade, é um conjunto de normas que tem por objetivo estabelecer regras para a sociedade. Nada mais do que isso. Isso é direito. Direito vem do vocábulo directo, ou seja, linha reta, no sentido daquilo que é reto ou correto. E aí, quais são os elementos que compõem essa definição de direito? Direito vive de fatos. Então, nós temos 3 elementos: o elemento real, o elemento racional e o elemento formal. O elemento real são os fatos, porque o direito surge realmente dos fatos. Sem fato, não há direito. Sem acontecimento, não há direito. Ora, o fato, passando pela inteligência, pela razão humana, ele racionalizado, ele vai encontrar um ponto, que é o seu revestimento. Essa vestimenta que nós damos ao fato racionalizado é o que nós denominamos de lei. Essa regra racionalizada toma uma vestimenta e se torna aquilo que nós chamamos de direito. Ora, e do direito formalizado pela lei, o que é lei? Lei. Lei também tem a mesma definição quase do vocábulo direito. Lei é um preceito comum e obrigatório, emanado do poder competente e provido de sanção. Ora, existem normas que não são escritas. No entanto, também são normas de direito. São aquelas normas de moral, de conduta, que hoje quase não existem mais. Como, por exemplo, a educação, o urbanismo, o remorso, o sentimento. São normas que não são escritas. E, no entanto, são seguidas pelas pessoas, de bom princípio, naturalmente. Mas existe uma diferença entre as normas de moral e as normas de direito. Essa diferença se situa exatamente naquilo que nós denominamos de coerção, ou seja, a sanção. Sanção é a regra que impõe, que obriga as pessoas a cumprir uma determinada conduta, sem o que haverá uma pena. No direito civil, a pena não é mais do que indenização, é a obrigação de indenizar, só isto. Ninguém vai preso no direito civil por descumprir uma norma ou por infringir uma norma. Estará obrigado, isso sim, a indenizar o prejuízo que possa causar a terceiros. Não é como no direito penal, que existe a pena restritiva da liberdade, a imposição de multas. No direito civil nós temos penas pesadas, principalmente para os crimes dolosos, diferenciados dos crimes culposos. Crimes dolosos, eu acho que não é demais adiantar para vocês, muitas de vocês ou de vocês sabem disto. Os crimes dolosos são aqueles em que as pessoas têm a intenção de obter um resultado, praticam um ato objetivando o resultado. É a ação intencional. Eu quero matar alguém e vou matá-la. Às vezes eu não consigo, né? A gente pode não conseguir, mas por influências estranhas à sua própria vontade. O culposo não. O crime culposo é aquele em que o agente não deseja um resultado, mas corre o risco de produzi-lo. Através do quê? Da imperícia, da imprudência, da negligência. Por exemplo, se amanhã eu apanho um veículo e passo em alta velocidade em frente à escola e atropelo
e posso até matar alguém, eu não queria, evidentemente, esse resultado, mas corri o risco de produzi-lo. Isto é um crime culposo, caracterizado pela imprudência. É evidente que as penas não são as mesmas daquele intencional com aquele não intencional. Por isso se diz crime culposo e crime doloso. O crime doloso é aquele que é apreciado pelo tribunal do júri. Quando vocês ouvem dizer que a pessoa vai ser julgada pelo tribunal do júri, é o tribunal do júri que é o encarregado de julgar aqueles que cometem um crime doloso. O tribunal do júri é composto pelas pessoas do povo. Qualquer um de nós poderemos ser convidados, ou melhor, intimados a participarmos do conselho, do corpo de jurados que compõe o conselho de sentença num tribunal de júri. A propósito, hoje há uma questão bastante emergente, que é o problema da pena de morte. Se diz, e muita gente acha que a pena de morte deve ser imposta, deve ser estabelecida, porque existem muitos crimes que nós chamamos de hediondos, praticados até com perversidade. Mas eu pergunto a vocês, qualquer uma de vocês, se amanhã tivesse que participar de um conselho de sentença no tribunal do júri, e do seu voto, da sua decisão, dependesse a vida daquele que está sendo julgado, eu pergunto a vocês, será que vocês votariam pela sua eliminação? É muito fácil nós atribuirmos essa responsabilidade a outrem. Não, a pena de morte tem que existir. O juiz deve condenar a morte. O juiz. Eu não. Eu, sinceramente, eu digo a vocês, eu sou contra, como militante do direito, contra esse tipo de crime, estupro, latrocínio, quer dizer, matar para roubar, estupro, a posse violenta, a posse sexual mediante violência, às vezes seguida de morte, o sequestro e morte de uma criança. É evidente que as pessoas que praticam esse tipo de crime não são, na realidade, pessoas, na acepção da palavra. Eu já não diria animais, porque o animal não faz isto. O animal, ele mata, sim, mas para se alimentar, para sobreviver. É uma questão de sobrevivência. Mas nós não podemos nos igualar a essas pessoas. Não somos nós, com a nossa formação, que vamos descer ao nível deles. Então nós vamos pedir a pena de morte, porque está havendo morte, e nós também vamos dar sequência a essa situação, condenando alguém à morte. E por que nós não temos coragem de fazer isso? Porque nós não temos a mesma formação do que eles. É como o bandido. Se amanhã ele vem lhe agredir, a melhor defesa que você tem é não reagir. Porque você não reagiria da mesma forma que ele lhe agride. Porque você não tem a mesma formação que ele. Então, o direito traz uma série de situações, as mais interessantes possíveis. E é um mundo bastante amplo, um campo enorme. Isto eu estou dizendo apenas para exemplificar na área do direito penal, da qual eu não milito. Não gosto do direito penal. É muito bonito, é muito dinâmico. Já fiz júri. Atendo os meus clientes, os meus amigos, quando por necessidade. Mas a minha área de preferência é o direito civil. E o direito civil tem uma história tão bonita, e o nosso direito civil é extremamente flexível. Nós possuímos um código extraordinário, talvez um dos melhores do mundo, escrito por Clóvis Bevilacqua, um professor de Direito da Faculdade de Olinda, em Pernambuco,
e que foi convidado em 1900 por Epitácio Pessoa para vir ao Rio de Janeiro tentar a elaboração de um Código Civil, depois de muitas e frustradas tentativas de outros juristas. Entre eles, talvez, alguém que poucos de vocês ouviram falar, e que chama-se Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas foi um dos maiores precursores do direito codificado, baiano, de Cachoeiro, uma cidadezinha no sul da Bahia, e que se formou pela Faculdade de Direito de Olinda, e que foi convidado também a fazer um Código Civil. E Teixeira de Freitas elaborou o famoso Esboço Teixeira de Freitas, um código com quase 4.000 artigos, e que foi considerado uma obra-prima dentro do direito civil. Por questões políticas, esse código não foi aprovado. As questões políticas já existiam naquela época, tal qual hoje. Posteriormente, convidado Clóvis Bevilacqua, Bevilacqua iniciou seu trabalho em 1900. Em 6 meses, ele aprontou o Código Civil que hoje nós temos. Só que esse código levou em discussão cerca de 16 anos no Congresso. Finalmente, foi aprovado em 1916, entrando em vigor em 1º de janeiro de 1917. Então, esse Código Civil é esse monumento que nós temos hoje e que trata de todos os assuntos que digam respeito às nossas atividades privadas. Começa com a pessoa. Quando o indivíduo adquire personalidade, o código começa aí, a partir do nascimento com vida. O homem adquire personalidade de direito a partir do nascimento com vida. Sim, por quê? Porque ele pode, a partir daquele momento, ser sujeito de direitos e obrigações. Suponhamos que uma mulher dê à luz a uma criança, essa criança nasce e morre logo em seguida. Mas só esse fato de ter respirado, de ter dado provas de existência, ela passou a ser sujeito de direitos. Ela passa a receber e transmitir direitos. Evidente, se ela nascer morta, não terá direito. Mas esse pequeno detalhe, por quê? Porque ela adquiriu personalidade de direito. Diferente da personalidade de fato ou de exercício, que é aquela que nós temos quando podemos agir por conta própria, quando somos emancipados ou quando adquirimos a maioridade a partir dos 21 anos. Mas vem o código ainda tratando dos bens, os bens móveis, imóveis, fungíveis, infungíveis, bens públicos, particulares, coisas fora de comércio, bem de família, e toda essa gama de direitos relativos aos bens. Passando em seguida para direito das coisas, que trata especificamente da posse, da propriedade, que são coisas distintas. A posse e a propriedade. A posse nada mais é do que a exteriorização da propriedade. E depois, o direito de família. Com todas as suas alternativas, o seu regime de casamento, todos eles, comunhão universal de bens, comunhão parcial de bens, regime dotal, regime de separação, filiação, tutela, curatela, parentesco, tudo que diga respeito à família. A separação consensual, litigiosa, o divórcio, os alimentos, esse mundo de coisas que nos traz o direito de família. Esses conflitos que são, muitas vezes, consequência do casamento, eu digo mais, consequência das dificuldades financeiras que os casais atualmente suportam. Finalmente, o direito da sucessão, a transmissão dos bens quando um de nós passa desta para melhor. Será melhor? Por via de dúvidas, eu prefiro ficar por aqui mesmo.
Mas os bens terão que ser transmitidos. Alguém terá que sucedê-los. E o Código prevê tudo isso. Mas, minha gente, os códigos, o Código Civil Brasileiro, não é uma novidade. Os códigos são criações de séculos. E nós tivemos códigos maravilhosos, códigos lindos, cujos institutos permanecem até hoje, dentro da nossa codificação. Nós tivemos o mais antigo código que a humanidade conhece, o Hammurabi. O Hammurabi foi descoberto na Pérsia por um explorador francês chamado Jacques Morgan. O Hammurabi ele data do ano de 2083 e contém normas que hoje estão dentro do nosso Código Civil. Depois, de importância, segue-se em importância, o mosaico. Quem não ouviu falar no mosaico? Moisés, o seu autor. Quem não ouviu falar no Pentateuco, o Velho Testamento? Gênesis, Êxodos, Números, Levíticos, Deuteronômio. Ora, a Gênesis, onde Moisés, essa criatura admirável que foi, este homem adiantado no seu tempo, de séculos, foi capaz de expor o nascimento, a criação do mundo. No Êxodo, ele fez o quê? Ele relatou a viagem, a maratona do seu povo. Nos outros dois, eram apenas narrativos. E aí vem o mais importante deles todos, o Deuteronômio, onde Moisés começa a estabelecer normas de conduta para o seu povo. E normas de conduta que, se vocês tiverem conhecimento, vocês ficarão abismadas. Tal atualidade, tal a oportunidade dessas normas. Moisés foi tão capaz que, já naquela época, ele fazia distinção do que era furto e do que era roubo. Furto e roubo. Isto é absolutamente presente dentro do direito penal. Moisés estabelecia o descanso semanal. Não sei se era remunerado, mas que havia. Assistência social. Amparo aos idosos. Coisa que não existe hoje. E outras normas. Aliás, eu tenho uma passagem muito bonita do mosaico, que, se vocês me permitirem, eu gostaria de ler para vocês. É uma das coisas que eu mais gosto e que eu não deixo de transmitir para os meus alunos. Num dos cânticos do Deuteronômio, Moisés traz uma passagem. Ele tinha tanta certeza da perenidade da sua obra, que ele passaria e ela ficaria eternamente. Ela venceria séculos. E foi exatamente isto que aconteceu. E ele já expressava a sua perenidade, a sua certeza, através deste versinho, deste cântico. No último cântico do Deuteronômio, profetizou a influência e perenidade de sua obra, quando disse: goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito com o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas d'água sobre a relva. Se vocês se mentalizarem, vocês verão a grandeza, a magnitude desse pequeno verso. O quão grandioso ele é. A pena no Código de Moisés era de talião. Aliás, todos os códigos da humanidade antigamente, eles tinham como pena
a de talião. Ou seja, olho por olho, dente por dente. O indivíduo pagava o mal na mesma proporção em que praticava. Se matava, pagava com a vida. Mas Moisés já era sábio, muito mais sábio. Ele fazendo a distinção dos crimes dolosos dos crimes culposos, vejam, senhores, isto há 2000 anos antes de Cristo. Ele já fazia uma diferenciação. Aquele que cometia um crime não intencional era banido, era desterrado. Não sofriam a mesma pena. Já se estabelecia essa diferença de crime doloso e crime culposo há 2000 anos antes de Cristo. Uma surpresa. Moisés, no mosaico já havia o divórcio. Nós levamos quase 2000 anos depois de Cristo para introduzirmos o divórcio no nosso direito. Quer dizer, nós estamos atrasados em relação a Moisés 4000 anos. E outras normas extraordinárias de um efeito maravilhoso. Com relação aos filhos, ele dizia, quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz do seu pai e à voz de sua mãe, e castigando eles não lhes der ouvidos, então todos os homens de sua cidade o apedrejarão com pedras até que morra. Então, o código, o mosaico, deixou inúmeros ensinamentos para a humanidade, para a civilização atual. Em seguida ao mosaico, um outro código importante, que era o Manu, que é um código de fundo religioso e surgiu na Índia. E que também fazia a diferenciação entre o furto e o roubo, seguindo o caminho traçado por Moisés. A pena também era de talião. Só que o Manu era extremamente rigoroso para com as mulheres. Aliás, quase todos os códigos eram rigorosos para com as mulheres. O Alcorão de Maomé, também Maomé, chamado El-Amin, ou o Fiel, Maomé estabelecia que só Maomé podia casar com quantas mulheres quisesse. Os demais poderiam casar-se, desde que pudesse sustentá-las. O que já era uma sabedoria. Quantas pessoas nós vemos que não têm capacidade, mas assim mesmo tem outras mulheres. Criando uma situação embaraçosa para todo mundo. Mas o Alcorão, código de fundo religioso, também trouxe algumas situações interessantes. Vamos ver se eu acho algumas aqui para vocês. Deus aparece como poderoso e vingativo. Maomé disse em Meca, quando encontrarem fiéis, mata-os, faze neles grandes carnificinas e aperta as correntes dos cativos. Maomé, no seu Alcorão, cita com frequência Jesus Cristo, Moisés, Arão, Abrão, Davi, Ismael, Jacó, Jonas, etc. Em diversas suratas, recorda o Pentateuco, a criação do mundo, Adão, o dilúvio, etc. Maomé tratava o adultério. O conceito de honra, ainda hoje, entre os muçulmanos, é muito rigoroso. E eles seguem religiosamente o Alcorão. Evitai, diz no artigo 34, evitai o adultério, que é torpeza e mau caminho. O marido, em apanhando em adultério, podia castigá-la como quisesse. A lei era menos severa quando o adultério era cometido por escravo. Sobre o adultério masculino, ele não falava nada. É evidente, né? Então, nós sempre que nós comentamos os códigos, existe uma certa tendência de se castigar a mulher.
ou de criar situações mais difíceis para a mulher. Mas isto tem uma razão muito simples. É que os códigos sempre foram elaborados por homens. O dia que eles passarem a ser elaborados pelas mulheres, aí os homens é que saem de baixo. A situação vai se inverter, com toda certeza. Né? Ainda, depois disso, nós tivemos alguns outros estatutos muito importantes, como, por exemplo, o direito da Grécia Antiga, com Drácon e Solon. Drácon foi um político grego que o próprio nome está indicando. Vocês já ouviram falar em lei draconiana? Foi uma situação draconiana, né? Isso vem de Drácon, que era um dos sábios da Grécia. Então a sua legislação era extremamente forte e violenta. Mais tarde surgiu outro grande homem, grande filósofo, que foi Solon. E Solon humanizou as leis de Drácon e deu liberdade. Tivemos a Magna Carta dos ingleses, com João Sem Terra, por volta de 1212, já na era cristã. João Sem Terra foi um monarca inglês, um déspota, que trazia os seus súditos numa situação difícil, até que eles se rebelaram e impuseram a ele uma carta, um estatuto, contendo uma série de princípios que até hoje vigoram nas legislações modernas. Tal como o habeas corpus. O habeas corpus, Carta Magna, João Sem Terra. Trouxe o habeas corpus, que é uma figura de uma importância fundamental, que é o instrumento pelo qual nós garantimos a nossa liberdade, o direito de ir e vir. Vocês não ouvem falar, fulano vai impetrar um habeas corpus, quando o seu direito é lesado ou quando o seu direito é ameaçado. Habeas corpus. Esse instituto magnífico que vem da Carta Magna de João Sem Terra. Ainda outras coisas, um princípio que a nossa Constituição hoje está transgredindo, que é a criação do IPMF. O princípio da anualidade. O princípio da anualidade significa que um imposto criado num exercício não pode ser cobrado naquele mesmo exercício. Isso é um princípio constitucional. E criado também na Carta Magna de João Sem Terra. Isso no ano de 1212 da era cristã. Por isso, vocês veem inúmeras ações sendo propostas contra a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade dessas medidas. Primeiro adotadas pelo falecido presidente Collor, né, que sequestrou a poupança de todo mundo. Quer dizer, uma medida claramente inconstitucional. E que Deus permita que eles façam sempre bastante medidas inconstitucionais, porque os advogados vão gostar sempre muito disso. É evidente, né? Que quem vai ganhar são os advogados. E também a sociedade. Por se existe uma Constituição, é para ser cumprida. Não apenas pelo povo, mas pelos governantes. E principalmente por eles também. Então o IPMF, vocês estão vendo aí já algumas ações sendo propostas e as medidas liminares o juiz concedendo. Por quê? Porque são medidas injustas, incorretas. O imposto foi criado, foi aprovado, muito bem. Mas, de acordo com o princípio da anualidade, ele deveria ser cobrado no ano seguinte. E é o que vai acontecer. E assim vai. E muitos outros princípios que nós vemos. Hoje existe uma
um instituto que nós chamamos de bem de família dentro do direito civil. Ou seja, as pessoas que têm um único bem como sua moradia, esse bem não pode ser penhorado por razão nenhuma, por dívida de qualquer espécie. E o ex-presidente Sarney, ao apagar das luzes do seu governo, assinou uma leizinha, se não me engano, de número 8009, estabelecendo regras sobre o bem de família. Mas o bem de família já está previsto no Código Civil. E não só no Código Civil, o bem de família já vem do Hammurabi. No Hammurabi já existia o bem de família. Então, minha gente, todas essas medidas que nós vemos hoje inseridas nas mais avançadas legislações do mundo, elas não são, na verdade, contemporâneas. Elas vêm dos nossos antepassados. Nós dizemos às vezes, os povos, os antepassados eram bárbaros. Não eram bárbaros. Bárbaros, muitas vezes, somos nós. Eles não eram bárbaros. Eles eram bastante sábios para fazer com que uma sociedade soubesse conviver harmoniosamente, o que nós, no pedestal da nossa civilização, o homem alcançando a lua, e nós vivendo num país e num mundo onde se morre de fome, onde a violência é um apanágio, onde a saúde é uma brincadeira, onde a irresponsabilidade é uma constante. Eu não quero mais cansar vocês, mas eu posso dizer apenas o seguinte: leis nós temos, muitas e bastante boas. Não nos faltam leis, nos faltam homens. Obrigado. Bem, tivemos aí as palavras nessa aula inaugural do professor Aldo, e acho que um assunto de bastante importância e colocado aí da forma, né, bem explicativa e com todo o conhecimento que o professor é portador e fala de cátedra, né? Fala aí dos seus, diante dos seus anos de experiência, não só como professor, mas na militância mesmo, trabalhando na área. Gostaríamos de saber se vocês querem abrir para debater, para perguntar mais alguma coisa. Também deixamos vocês à vontade. O princípio de que os nossos representantes, tanto na Câmara Federal como no Senado, eles aprovaram a medida. E, naturalmente, agora seria uma incoerência eles serem contra ela, uma vez que aprovaram. Então, o único caminho é a justiça. É a justiça que deverá se encarregar de colocar as coisas nos seus devidos lugares. Então, a pessoa deverá entrar com mandado de segurança. Não mandado de segurança individual, que aí se torna quase inviável, né? Caro. Mas um mandado de segurança coletivo, reunindo número considerável de pessoas e propondo as ações. Porque isso é direito, é cidadania. O brasileiro precisa saber exercer o seu direito. Precisa saber que ele tem direito. E que aqueles que estão governando, eles não podem fazer o que bem entendem. Eles não podem se servir do Estado. Eles estão lá para servir o Estado. Essa mentalidade é que precisa ser modificada. Mas não se trata apenas de mais um imposto, né? Um imposto a mais daqueles inúmeros que nós já temos, mas que, de acordo com o princípio constitucional, isso está expresso na Constituição, não me lembro de cabeça o número do artigo, o dispositivo, estabelece que todo imposto, todo tributo criado no exercício, ele só pode ter vigência no exercício seguinte.
Essa é a razão pela qual os mandados de segurança estão sendo acolhidos pela justiça. Porque eles não estão obedecendo o princípio da anualidade. Não pode, não pode. É isso aí. Quer dizer, há uma disposição de que aqueles que entrarem com mandado de segurança, evidentemente, estarão a salvo do alcance desse imposto. Isto pelos representantes, pelos nossos representantes. Por isso eu sempre digo, é muito mais importante nós, quando entramos numa eleição, escolhermos os nossos representantes, deputados e senadores. O presidente não é da maior importância. Presidente, governador, prefeito não é da maior importância. Importante é o legislativo, porque cabe a eles a aprovação ou não das medidas que poderão ser consideradas injustas pelo executivo. Então, a importância de uma eleição reside nesse aspecto. Nós sabemos em quem votarmos. Por isso, hoje, se fala que a solução é o voto distrital. E é realmente o voto distrital, que vai colocar o candidato em contato com o eleitor. O eleitor vai poder cobrar do candidato. Isto que é o importante. Porque da forma que está hoje, aparece um candidato, como apareceu o Leopoldo Collor de Mello, por exemplo, ou ainda o Sarney, que foi ser candidato a senador por um estado que não era o dele. Por quê? Só porque ele tinha bastante dinheiro, despejou dinheiro no estado e foi eleito por um estado que não era o dele. Assim como o Collor, o Leopoldo, foi eleito deputado federal por São Paulo, sem nunca ter estado em São Paulo. Quer dizer, vamos cobrar o quê dele? Nada. Nada. Não é verdade? Então, é muito importante, minha gente, nas eleições, nós não podemos deixar de votar. Ah, não vou votar, estou desiludido. Eu também estou desiludido. Mas nós temos que aprender a votar um dia. Nós temos que votar em quem tem a responsabilidade. Não é votar no amigo do nosso amigo, porque é compadre. Não. Nós temos que votar numa pessoa por razões de ordem estrutural, de ordem pessoal. Por ele ter realmente valor, que ele tenha possibilidade, que você conheça, que você possa cobrar dele. É este o grande segredo do bom voto, do voto bem encaminhado. A ideia inicial era a extinção de uma série de outros impostos e a criação de um imposto único. Né? Eu acho que isso seria uma medida prática, de ordem prática. E seria também muito mais fácil de se evitar a sonegação. Mas, o senhor sabe, nós vivemos numa situação de política, e é onde os interesses é que predominam. Razão pela qual surgiu essa figura esdrúxula que nós temos aí. Mais um. Se alguém quiser fazer alguma pergunta de ordem... Ainda os motores, né? Iniciando a nossa aula inaugural hoje, acreditamos que estão satisfeitos com a palestra, com a aula, e acho que vamos encerrar. Dentro dos objetivos do... Oi. Eu quero agradecer a sua presença aqui, que muito nos honrou, porque foi uma aula inaugural muito aproveitada. Pode dar certo, viu? Em nome meu e de minhas colegas, uma salva de palmas, então, viu? Muito obrigada. O senhor foi professor do meu neto, Dona. Foi professor dele. Bem, dentro dos objetivos do nosso curso, nós colocamos isso no primeiro dia, na segunda-feira. Um dos objetivos, né, da Faculdade de Terceira Idade é a atualização, é o conhecimento novo, é a reciclagem, é a atualização. E também é a integração dos alunos e implementar essa participação do aluno, a sua situação de cidadão
investir nisso, nessa construção dessa cidadania plena. E nisso está embutido a questão do entendimento dos direitos, dos deveres, do entendimento do direito. Acho que a nossa aula inaugural veio aí num momento, num dia, né, bastante comemorativo do Dia do Advogado, dia 25 de agosto, e a oportunidade dessa palestra está bem presente hoje. Mas nós estamos comemorando nesse mês, né? E aí, bem, nós podemos estar cientes de que essa discussão, né, em cima do direito, nós vamos ter continuidade na disciplina Direito e Cidadania, que é uma das matérias do nosso curso. E isso é muito importante, e por entendermos isso, nós privilegiamos ter essa disciplina no curso. Então, bem, está aberto o nosso curso, já estamos aí com a nossa aula inaugural, e desejamos a todos os alunos um bom aproveitamento, e estamos sempre à disposição para que vocês nos tragam sugestões e que esse curso vá de encontro à expectativa que vocês trazem para a Faculdade da Terceira Idade. Obrigada a todos.